Há 15 motivos pelos quais o empregador pode demitir o empregado por justa causa, tá? 14 deles estão diretamente na lei e tem o 15º, que é um pouco mais complicado, você não vai encontrá-lo na lei, a gente vai explorar aqui, e para sua surpresa, o 14º motivo tem a ver com esse senhor aqui, o ministro Alexandre de Moraes, conhecido por aí como Xandão. Né? E eu vou explicar para vocês então quais são esses motivos, né? Muito bem, se você for na lei, na CLT, no artigo 482, está escrito assim: constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. E ele vai trazer várias alíneas, várias letras, que cada um é um motivo pelo qual o empregador pode demitir o funcionário por justa causa, ou seja, sem todos os direitos que ele teria numa demissão comum, né? O primeiro é o ato de improbidade. O que é o ato de improbidade? É o ato no qual o trabalhador, de má fé, ou seja, dolosamente, ele faz algo para ter benefício, ou para dar um benefício para terceiro, em detrimento do empregador, da empresa, né? Então, um exemplo clássico de ato de improbidade é o seguinte: você é funcionário numa seguradora, por exemplo, uma seguradora de veículos, o seu cunhado está fazendo um seguro lá, está fazendo a cotação, você vai no sistema e muda a data de nascimento dele, porque você sabe que se ele for 3 anos mais velho, o seguro custa metade do preço. Você troca aquilo para dar uma vantagem para o seu cunhado, mas em detrimento, é claro, da empresa. Logo, isso é um ato de improbidade, de má fé, de uma conduta lesiva à empresa, tá? Então esse é o primeiro motivo para que haja uma dispensa com justa causa. O segundo motivo é a incontinência de conduta ou mau procedimento. São atos que não necessariamente são criminosos, mas que ferem a ética mínima da convivência no local de trabalho, né? Hoje em dia, o que é muito famoso, o que é muito conhecido esse termo? O bullying, né? Aquele seu colega, por exemplo, que vai para a empresa e que você sabe algum fato sobre ele, você tira sarro daquilo, mesmo que não seja xingando, por exemplo, né? Deixa eu ver um exemplo legal para te dar. Imagina que o seu colega usa óculos e você sempre chama ele de 4 olhos, né? Ele não gosta. Isso é xingamento? Não chega nem a ser xingamento, não é? É um apelido de mau gosto, e se você insiste naquilo, você está pondo em desconforto um colega, logo você está em incontinência de conduta ou mau procedimento. Quer mais um exemplo muito bom? Você e a sua colega de trabalho ou o seu colega de trabalho se apaixonam. E aí o chefe entra na sala, vocês estão lá agarrados aos beijos no escritório. Muito bem, o que é isso? Incontinência de conduta. O escritório não é lugar para ficar se amassando. Logo, cabe demissão por justa causa pros dois, por incontinência de conduta, né? Próximo motivo para a demissão sem justa causa é a negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço, ou seja, você está lá no seu escritório fazendo funções de outro tipo de ofício que não o do escritório, né? Então vamos pegar um exemplo bem bobo, tá? Você trabalha no seu escritório de contabilidade e você tem uma lojinha na Shopee, no Mercado Livre, de vender bugiganga, de vender disco velho de vinil que você tem em casa. E aí o chefe entra na sala, você está lá conversando com potenciais compradores para tentar convencer eles que aquele vinil do RPM de 1986 é maravilhoso, né? Que o Paulo Ricardo tava de ombreiras, era lindo. Obviamente você não pode fazer isso porque você está realizando negociação habitual. Veja aqui, ó, habitual, tá? Você está sempre lá no horário de serviço fazendo uma coisa que é relativa a outra profissão, a outro ofício, a outro encargo. Ou então, precisa ser sempre habitual? Não. Uma vez que te pegarem dentro do escritório negociando
em nome de um concorrente do escritório, eu estou usando aqui escritório como exemplo, mas é empregador em geral, tá? Negociando a favor de um concorrente, é justa causa na hora, tá? A próxima linha é a condenação criminal do empregado passada em julgado. Hoje a gente não usa mais esse termo, é que a CLT é bem antiga, mas seria transitada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Ou seja, se você cometeu um crime, você já pode ser, via de regra, tá? Você cometeu um crime, você pode ser demitido por justa causa se o crime não tem a ver com o seu trabalho. Não, só depois que você é processado na justiça e a justiça foi lá e te condenou numa decisão contra a qual não cabe mais recurso, tá? Próxima, desídia no desempenho das respectivas funções. O que é esse nome aqui, desídia? É desleixo, você está fazendo mal o seu trabalho, só que não basta fazer mal. Você tem que fazer mal, tem que continuar fazendo mal, você tem que estar notadamente fazendo mal porque você é relaxado, tá? O simples fato de alguém não corresponder ao que o empregador espera não significa que aquilo é desídia. Desídia é quando você é relaxado. Tá faltando 3 vezes por semana, o chefe dá 10 relatórios para você fazer durante o dia, você faz um relatório, o outro fica pela metade e ainda falta mais 8. Então, quer dizer, é uma produtividade muito abaixo. E toma cuidado porque esse requisito aqui, o da desídia, ele exige que haja uma gradação. Tá? Em muitos casos é preciso que haja uma gradação, mas nesse em especial. Não, o funcionário não está correspondendo ao que eu esperava, ele está trabalhando muito pouco, toma aqui uma justa causa. Calma, primeiro tem que advertir, depois tem que suspender e depois sim você pode demitir por justa causa em razão da desídia, pelo funcionário ser muito desleixado, tá? Mas dificilmente você pode ir ali direto para justa causa. Tem que ser um desleixo muito grave para que justifique a justa falta. Tá? Se não houver essa gradação de primeiro advertir, depois suspender, para só depois demitir, corre-se o risco do empregado, é claro, reverter essa justa causa na justiça, o que é muito pior para o empregador, né? Aqui tem uma que é interessante. Embriaguez habitual ou em serviço. Perceba o seguinte, a embriaguez habitual está escrito na lei, mas via de regra não é cabível a demissão, tá? Porque embriaguez, o alcoolismo, tá? A dependência do álcool, ela é uma doença. E se você demite alguém porque essa pessoa é dependente, você está promovendo, na verdade, uma dispensa discriminatória, tá? Então é preciso que o funcionário esteja, na verdade, embriagado em serviço, tá? O funcionário tem que ir trabalhar bêbado, tem que tomar umas durante o emprego. E, é claro, o que é o ideal aqui de ser feito, tá? É primeiro você, se você é um empregador, no caso, é você mandar para o INSS, para falar, olha, ele tem um problema, ele tem uma doença, ou pelo menos ter uma prova de que você está dizendo para o funcionário que você precisa que ele vá para o INSS para ver se ele pode ser afastado em razão disso. Porque é muito tênue a linha entre a demissão discriminatória pela doença do alcoolismo e a demissão pela embriaguez em serviço, tá? Então é uma linha complicada aqui de se trabalhar, né? Violação do segredo da empresa. Pô, imagina, você trabalha... deixa eu dar um bom exemplo para você. Você trabalha no banco, né? Você trabalha no banco. O banco é um lugar que tudo ali é sigiloso. Já pensou um funcionário pegar e o cara trabalha no banco, ele tem acesso às dívidas de todos os clientes do banco, ele aproveita para passar para alguns escritórios que fazem empréstimo, empresas que fazem empréstimo, fala, ó, esse cara aqui está devendo no banco, oferece um empréstimo para ele que ele vai pegar esse dinheiro para pagar o do banco e você ganha mais juros. Pô, tá revelando segredos dos clientes. O segredo do cliente da empresa é o segredo da empresa. Segredos em geral da empresa tem a legitimidade de ter esse status de segredo e por isso você não pode simplesmente sair contando os segredos da empresa por aí, muito menos se for para um concorrente, por exemplo, tá?
tá? O próximo é o ato de indisciplina ou insubordinação, que é basicamente, geralmente quando a gente fala de ato de indisciplina, é quando tem um rol de normas, um código de ética da empresa e você faz algo que é contra o que está ali escrito, e de insubordinação é quando você se recusa a fazer o que o seu chefe pede, ou você trabalha de maneira a fazer com que o seu chefe perca a autoridade perante você ou perante os outros, tá? Também é causa para justa causa, mas lembrando, é claro, que isso aqui tem que ser um ato imotivado, né? Óbvio que se você cometer um ato desse de maneira justa, você não pode ser demitido por justa causa, mas, novamente, a linha que divide é muito tênue, é difícil ter certeza se um ato foi justo ou injusto, mas caso seja considerado injusto pelo empregador e, posteriormente, assim também pela justiça, é válida a demissão por justa causa nesse caso, tá? Próximo, abandono de emprego. Aqui tem que tomar cuidado. O abandono de emprego não ocorre automaticamente com excesso de faltas, tá? O abandono de emprego ocorre quando, por um longo lapso, o trabalhador deixa de ir à empresa, tá? E não suficiente, a empresa notifica o trabalhador para que ele volte ao serviço, tá? Então, a gente vê muito isso na justiça. O fulano deixa de trabalhar, passa 40 dias sem trabalhar, a empresa vai lá, manda uma justa causa. Tá certo? Tá errado, vai dar problema na justiça. Porque primeiro tem que notificar, o ideal até é notificar mais de uma vez, falando, ó, volta pro trabalho, né? E aí quando voltar, vocês conversam para ver se as faltas eram... se elas eram justificadas, se não eram. Mas primeiro tem que notificar, né? A gente aqui no escritório sempre diz, ó, se der para notificar 2, 3 dias seguidos, é até melhor, para mostrar para a justiça que efetivamente o empregador não queria demitir por justa causa, mas demitiu porque não teve jeito, tá? Mas tem um prazo para mandar essa notificação? Eu já vi em lugar que é 15, já vi em lugar que é 10 dias de falta, já vi... Não existe esse prazo, tá? Esse prazo, a jurisprudência olha assim e a gente tem uma média, a média de 30 dias. Tem juiz que com menos acha que a justa causa tá razoável, alguns poucos acham que precisa de mais de 30 dias, mas a média é de 30 dias, tá? Então se você faltar 30 dias sem ter uma justificativa para isso e receber a cartinha do empregador dizendo volta para o emprego e não voltar imediatamente, pode ter certeza, haverá aí uma justa causa baseada na lei, tá? A linha J, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Aqui, pode perceber, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa. Pode ser um colega de trabalho, tá? Você pode estar difamando um colega de trabalho, falando que ele tem um caso com sei lá quem. Ou você pode estar xingando um cliente. Veja, isso é muito comum, a gente vê... Isso é muito comum em vários lugares, né? Mas é que acaba viralizando na internet, a gente sempre vê no telemarketing. O cara tá lá atendendo gente o dia inteiro, gente reclamando. Chega uma hora que o cara tá de saco cheio e manda o cliente pro inferno, fala que o cliente, xinga o cliente, não sei o que. E esses áudios vazam, sempre tem no YouTube, tá cheio. Isso é motivo para justa causa, tá? É contra pessoa, você praticou no serviço, não importa se foi contra um colega de trabalho ou um superior, até porque o superior está em mais um motivo aqui, ó, a linha K, ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, ou seja, tanto contra o cliente, quanto contra o colega de trabalho, quanto contra o seu chefe ou quem está acima de você na empresa, gera sim demissão por justa causa quando você ofende a pessoa, seja uma ofensa física, seja uma ofensa verbal, tá? Aqui, prática constante de jogos de azar. Presta atenção, a jurisprudência tem entendido majoritariamente que não basta que o sujeito jogue jogos de azar, ele perde dinheiro no poker, ele perde dinheiro no truco, ele perde dinheiro na roleta. Não basta, tá? É preciso que isso de alguma maneira influa no
ambiente de trabalho influa porque quando isso surgiu na lei, existia uma presunção de que esse cara é um cara viciado, ele vai acabar roubando aqui da empresa para apostar também, então a empresa está certa em demitir. Hoje a jurisprudência majoritária já não é nesse sentido. É preciso demonstrar que há um nexo de causalidade entre a prática constante do jogo de azar e a sua função na empresa, a função que é prestada ao empregador, tá? Próxima, perda de habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Típico caso, você é motorista, perde a CNH. Como é que você vai continuar trabalhando sem CNH, né? Agora tem um problema aqui. A lei fala assim, conduta dolosa do empregado, ou seja, se o empregado perdeu a CNH porque, vamos supor, ele tomou um excesso de multas, é muito ponto na carteira, conduta dolosa, ele tomou a multa porque quis, porque dirigiu errado. Logo ele perde a CNH por causa disso e deve ser o quê? Não pode ser demitido por justa causa. Agora, ainda está em discussão se, quando o empregador perde a habilitação, mas não por motivo doloso, ou seja, não é porque ele quis, se ele pode ser demitido por justa causa. Então imagine que esse funcionário perde a CNH porque, de repente, ele não passou no exame de vista, né? Ele não passou no exame de vista, ele não consegue mais enxergar, ele está com um problema na retina, e aí o que ocorre? Posso demitir por justa causa esse trabalhador ou tenho que esperar ele tentar se aposentar pelo INSS? Isso ainda é nebuloso, isso ainda está sendo discutido. Eu particularmente entendo que não cabe a demissão por justa causa, porque a lei é clara, ela diz que é quando a perda da habilitação se dá por motivo doloso, tá? Eu estou usando aqui a habilitação para dirigir como exemplo, mas qualquer tipo de habilitação se encaixa aqui na lei. E agora no motivo 14, finalmente, o motivo que eu disse que a gente ia lembrar do Xandão, tá? Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Pois é, sabe aquele pessoal que invadiu lá o Congresso no 8 de janeiro? Muito bem. Eu não vou fazer aqui juízo de valor se estão certos, se estão errados, não é nada disso. Aqui é uma questão de direito trabalhista, tá? Aquelas pessoas cometeram atos atentatórios à segurança nacional de acordo com o que está decidindo o STF, tá? Então, olha só que loucura. Tem alguma coisa a ver invadir o STF, a Câmara, o Senado no 8 de janeiro quando você estava de férias e o seu trabalho? Não, não tem nada a ver. Mas a lei trabalhista permite. Se o Xandão, se o Barroso, se a Carmen Lúcia, se todo mundo lá reunido está falando, não, esse pessoal cometeu um ato atentatório à democracia no Brasil, à nação brasileira, à segurança nacional, então sim, eles podem ser demitidos por justa causa, tá? E o 15º, o último, aquele que quase ninguém fala, é o seguinte: ele não é exatamente um motivo, ele é uma questão da justiça brasileira, tá? Que é o seguinte, isso que a gente viu até agora é o que a gente chama de rol. O que é um rol? Uma lista, né? Então essa é a lista de motivos pelos quais você pode demitir um funcionário por justa causa. Muito bem, isso significa então que se um motivo não está aqui escrito, não pode servir para demissão por justa causa, porque é um rol taxativo. Tô correto? Tô correto. Qual que é o problema? A justiça é muito inventiva. Então, quando ela quer dar uma justa causa, quando ela quer validar uma justa causa, o que ela vai fazer? Ela vai buscar aqui alguma coisa que sirva de alguma maneira para justificar. Eu vou te dar um exemplo. Vacina para Covid-19. Né? Um funcionário, vamos supor, não quis tomar vacina porque ele acha que a vacina não funciona, ele acha que a indústria farmacêutica, de alguma maneira, né, não está mentindo, seja lá o que for. E o que ocorre? O patrão vai lá e dá uma justa causa, fala, não, você não tomou vacina aqui, você não trabalha, tá botando, né? Não trabalha aqui não. Me diz uma coisa, tá claramente aqui em alguma dessas alíneas isso? Não tá.
Mas se você for ver as decisões da justiça, você vai ver, por exemplo, essa decisão aqui de um acórdão, que isso ocorreu, e o que foi que o juiz disse? Olha, havendo comprovação nos autos de que o reclamante foi devidamente orientado sobre a importância da vacina, que se recusou a recebê-la sem qualquer motivo justo, ocasião em que foi advertido por ato de indisciplina e insubordinação, blá 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 blá, correta a dispensa por justa causa, aplicada ao obreiro, lastreada no 482H da CLT, que é esse aqui, ó, ato de indisciplina ou insubordinação. Ou seja, perceba que os tribunais, quando eles querem dizer que um ato merece justa causa, por mais que ele não esteja na lista, eles dão um jeito de encaixar. Por quê? Porque isso tudo aqui é um pouco aberto demais, né? Então, ato de indisciplina e insubordinação, teve a empresa, foi lá e orientou você a tomar vacina, né? É um ato de indisciplina e de insubordinação você se recusar? Não sei, o tribunal acha que é. Eu sinceramente, estou falando de verdade, sim, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, né? E veja, eu não estou dizendo que eu não tenho opinião formada sobre a vacina, estou dizendo que eu não tenho opinião formada sobre a aplicação do direito, né? Então eu acho que você devia contar pra gente aqui qual é a sua opinião nos comentários e assistir esse vídeo que a gente vai deixar aqui, que eu tenho certeza que é do seu interesse.